A paz do Senhor, povo de Deus. Passo nessa manhã para deixar uma palavra de esperança para você. E nessa manhã de hoje, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e a prudência. Vou repetir. O temor, o Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e prudência. Presta atenção. O que eu aprendo com esse versículo é que o ser humano que ele teme ao Senhor, ele tem sabedoria. O ser humano que teme ao Senhor não faz mais o que ele quer. O ser humano que teme ao Senhor, ele não vai mais para onde ele quer. O ser humano que teme ao Senhor não se envolve mais com o que ele quer. O ser humano que teme ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa, consulta a Deus. É o que está falando aqui em Provérbios. Se você entender e passar a temer a Deus, você que não teme a Deus, você vai ter êxito na vida. Para ser uma pessoa feliz, bem-sucedida e próspera na terra, não precisa de muito não. Somente de temer a Deus. Ser obediente a Deus. A Bíblia diz que agora Deus, ele chama Abraão. Diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu tirei. Abraão não conhecia Deus. Abraão foi criado no costume, vendo seu pai fazendo imagem de escultura para sobreviver. E na medida que ele fazia aquela imagem de escultura, o pai de Abraão, ele adorava aquela imagem de escultura. Ele adorava. Era um costume deles adorar deuses estranhos. Ele não conhecia Deus. Mas no meio da família de Abraão, Deus escolheu Abraão. E na tua família, no meio dos teus, Deus escolheu quem? Você. Então você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Agora Deus diz: Abraão, sai da casa do teu pai e vai para uma terra, para um lugar que eu te direi. Abraão não perguntou: Deus, que lugar é esse? Ou Senhor, ou ser. Como ele não conhecia Deus, ele podia dizer: vós, que lugar eu vou? Quem é você? Abraão não perguntou nada. Simplesmente aceitou a vontade de Deus na vida dele. Abraão era um homem próspero. Abraão não era um homem pobrezinho. Não. Abraão era um homem próspero. Porém, Deus escolheu ele e ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Obediência e temor. Temor a Deus. E a Bíblia diz que no decorrer da caminhada de Abraão, Deus fez muitas promessas. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, vem cá. Olhe para o Oriente, olhe para o Ocidente, olhe para isso tudo aqui. Abraão olhou para a direita, para a esquerda, viu muitas terras, muitas coisas numerosas. Terras numerosas. Sabe o que Deus disse a Abraão? Sabe quem vai herdar isso aqui, Abraão? É a sua descendência. E Abraão ainda não tinha tido filho. Abraão estava na expectativa, na esperança de ter um filho. Então, antes da bênção chegar, Deus, ele tinha feito uma promessa a Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele obedeceu a Deus. Abraão, ele temia a Deus. Abraão era um homem diferenciado. E nessa manhã o Senhor manda lhe dizer: passe a me temer. Não é para ver Deus como um monstro, não. É ver ele como Deus poderoso que ele é, que é digno da sua obediência, da minha obediência. É assim que eu vejo Deus, como Deus que é digno da minha obediência, que é digno da minha adoração, que é digno dos meus esforços para o agradá-lo.
É isso que Deus nessa manhã está falando para mim e para você. O temor do Senhor é um princípio para a sabedoria. O homem e a mulher que tem sabedoria, em primeiro lugar, ele teme a Deus. Ele não faz mais o que quer. Ela não faz mais o que quer. Ela passa a ouvir a voz do Criador. Passa a ouvir, passa a obedecer e passa a ser próspero. Quer ser próspero nessa manhã? O segredo está aqui, ó. O temor do Senhor. E a sabedoria que ele vai passar para você vai te fazer ser uma pessoa próspera, abençoada e feliz. Bem-aventurado é o homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Ele é comparado um homem prudente que edifica a casa na rocha. Quem é a rocha é Cristo. Pode vir o vento, pode vir a chuva, a tempestade, pode vir vendavais, mas aquele homem que está firmado na rocha, aquela casa que está firmada na rocha, não perece, não cai. Deus está falando nessa manhã comigo, com você. O meu temor vai trazer para a tua vida grandeza. O temor que você tem a mim, diz o Senhor, eu vou ser bem objetiva, para não deixar meus irmãos e minhas irmãs com a mente confundida. O Senhor diz assim, presta atenção, olhe para cá. O temor que você tem a mim trará para os seus dias bonâncias de sabedoria, bonanças de saúde, bonanças de paz e bonanças de prosperidade. Essa é a palavra que Deus, ele ministrou ao meu coração para passar para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Passe a temer a Deus. Ah, irmã Quitéria, mas eu vou para os cultos, eu não perco o culto, eu não perco uma consagração, eu não perco uma escola bíblica, eu não perco reuniões da igreja. Ei, mas está temendo a Deus? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 139 que Deus, ele sonda o coração. Ele conhece a intenção do seu coração. Ele esquadrilha o meu e o teu coração. O que Deus está falando nessa manhã é sobre temor a Ele. É sobre temer. Não é ter medo. Porque Deus não é um monstro. Deus não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um ser. Ele é um ser misericordioso. Que Ele quer de mim e de você fidelidade. Temor a Ele. Respeito a Ele. Respeito. Nós mulheres não respeitamos nosso marido? Que é pó e cinza como nós? Você, maridos, não respeita a sua esposa? Não é fiel à sua esposa? Alguns, nem todos, mas existem homens na terra que ainda respeitam a sua esposa, que ainda cumpre uma lei e um mandamento de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Honrar a esposa como Cristo quer. Existe. Eu não descarto essa possibilidade. Não é por causa de uns que eu vou colocar todos. Vou condenar a todos. Não. Seria injusto eu falar isso. Existe. Então, na medida que você honra seu esposo, na medida que você honra o seu esposo e a sua esposa, o seu esposo, honre a Deus. Tema a Deus. Tema ao Senhor. Não é para ter medo, é para temer. Há uma diferença do medo e o temor. O medo lhe traz pavor. E o temor lhe traz obediência ao Senhor. E é isso que Deus quer. Que você tema a Ele. Na medida que você temer ao Senhor, Deus vai começar a dizer assim para Ele própria: agora sim, ela é digna. Que as minhas bênçãos corram atrás dela. Quando você passa a temer a Deus, a obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor, ela corre na sua direção. Não é você que vai mais correr atrás das suas bênçãos. É suas bênçãos que vai ao teu encontro. As bênçãos iam ao encontro de Abraão. Não era Abraão que ia ao encontro das bênçãos. Por quê? Porque ele foi um homem que obedeceu a Deus, mesmo sem o conhecê-lo. Mesmo sem saber quem Deus era. Mas ele obedeceu a Deus. Saiu da sua zona de conforto. E foi peregrinar nos desertos. E foi enfrentar lutas com a sua família.
sua esposa e aqueles que foram com ele. Abraão passou por muito desafio. Por ele enfrentar desafio, por obedecer a Deus, Deus honrou Abraão. Abraão foi um dos homens prósperos, muito próspero. E Deus alcançou as gerações de Abraão de uma forma tão numerosa, que ele chegou para Abraão e disse: Abraão, olhe para o céu. Você consegue contar quantas estrelas tem no céu, Abraão? Não consigo, Senhor. Pois bem, assim vai ser sua descendência, numerosa. Por quê? Porque Deus viu em Abraão uma obediência e uma fé inabalável. Abraão não só usou a fé, Abraão usou também a obediência para que Deus viesse alcançar os dias dele na terra e a geração dele no futuro. Então, nessa manhã, a ordem do Senhor é temer a Ele, para que Ele venha concluir o que Ele começou. Talvez Ele começou a fazer algo na sua vida e não terminou, por conta da sua desobediência e falta de temor. Mas nessa manhã o Senhor diz: me obedeça, porque eu vou concluir aquilo que eu comecei. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Bom dia, povo de Deus.